Essa história que agora eu vou te contar serve como lembrete para todos nós de que a traição é uma ferida profunda, uma brecha que, para muitos, jamais pode ser perdoada. A mágoa e o desejo por vingança podem consumir a alma de uma pessoa traída, fazendo com que ela tome atitudes inesperadas. Amanda havia acordado cedo para preparar um delicioso café da manhã para seu marido Bruno, mas foi surpreendida ao perceber que ele não ficaria para tomar café com ela. Ao questioná-lo sobre o porquê não iria tomar café em casa, o homem respondeu que estava com pressa e preferiria comer algo no trabalho. Amanda compreendeu e ofereceu para preparar algo para ele levar. Bruno, um pouco irritado, retrucou, temendo ser alvo de brincadeiras dos colegas. Claro que não. Temos uma cantina lá onde posso fazer escolhas saudáveis, assegurou ele. No entanto, antes de sair, Bruno fez um comentário que magoou Amanda. Você deveria cuidar melhor da sua alimentação também. Afinal, você está com alguns quilos extras. Enquanto Bruno se afastava, Amanda o observava, sentindo uma mistura de emoções. Ela se questionava por que ele recusou o café que ela preparou com tanto carinho e se preocupava com o que ele havia dito sobre seu corpo. Bruno nem sempre havia sido assim. No começo, tudo parecia perfeito. Eles eram um casal feliz, e Amanda acreditava ter encontrado o homem de seus sonhos. Porém, seu jeito começou a mudar após 4 anos de casamento. O homem já não era carinhoso e atencioso como antes, e não havia nada que Amanda pudesse fazer para conseguir agradar o marido. Bruno tinha um cargo de prestígio na empresa em que trabalhava, e era responsável pelo gerenciamento de uma grande empresa de eletrônicos. Anos atrás, ele era apenas um modesto vendedor de roupas. E foi nessa loja que ele conheceu uma cliente especial, que mais tarde se tornaria sua esposa, Amanda. No início do relacionamento, apesar de Amanda trabalhar como enfermeira, o casal enfrentou diversos desafios financeiros. Mas juntos, gradualmente conseguiram se estabilizar financeiramente, melhorando ainda mais a situação após a conclusão dos estudos de Bruno e posteriormente sua contratação como administrador da empresa de eletrônicos. Em poucos anos, Bruno conseguiu conquistar a confiança do proprietário e, por sua competência, rapidamente foi promovido a gerente de vendas internacional. O casal logo alugou uma casa melhor e espaçosa em um bairro residencial e adquiriu um carro. Com a condição financeira cada vez melhor, Amanda expressou o desejo de ter filhos, mas Bruno hesitou, argumentando que o momento ainda não era propício. No entanto, à medida que Bruno passava cada vez mais tempo no trabalho, seu comportamento começou a mudar gradualmente. Amanda não queria pensar mal dele, mas não podia evitar sentir que o trabalho estava tomando todo o seu tempo e atenção. Um dia, enquanto a mulher fazia suas compras, teve um encontro inesperado com Pedro, um antigo amor da época da faculdade que não via há anos. O reencontro foi caloroso e Pedro, sem hesitar, a convidou para um café em uma cafeteria próxima. Ela decidiu ligar para seu marido para avisar que chegaria em casa mais tarde do que o esperado. No entanto, quem atendeu não foi ele, mas uma voz feminina fria e desconhecida. Amanda ficou atordoada e perguntou quem era. Ela conhecia a voz da secretária da empresa e sabia que aquela voz não era dela. Quem é você? Preciso falar com meu marido. Amanda falou incrédula, sem entender o porquê uma mulher havia atendido o telefone particular de seu marido. Houve uma pausa constrangedora antes que a voz respondesse. O Bruno esqueceu o telefone no meu escritório e está ocupado agora. Vou pedir para ele retornar a ligação para você assim que possível. E então a ligação foi encerrada abruptamente. Amanda achou estranho o comportamento da mulher, mas decidiu não se preocupar mais e aproveitar o momento com seu amigo Pedro, já que haviam passado tanto tempo sem se ver. Enquanto estavam na cafeteria, Pedro contou um pouco sobre sua vida e explicou que havia voltado recentemente para o país, após estudar medicina no exterior por 6 anos. Amanda também compartilhou com ele parte de sua vida, explicando sobre como seu marido havia mudado e o quão distante e frio estava com ela nos últimos anos. Pedro expressou preocupação. Desculpe a intromissão, mas acho que seu marido está te traindo. Você deveria considerar contratar um detetive. Conheço alguém que pode te ajudar. Se quiser, posso te passar o número dele. Não é barato, mas pode tirar suas dúvidas. Amanda ficou pensando se deveria seguir aquela dica.
Ela e Bruno tinham uma relação de confiança mútua e achava que não era certo desconfiar dele. Mesmo assim, após muito ponderar, ela aceitou o número do detetive e disse que iria pensar. Em conversa, Pedro começou a recordar os velhos tempos de faculdade quando os dois se divertiam juntos. Na época, Amanda acreditava que teria uma vida ao lado de Pedro e que ao seu lado formariam uma família. Porém, esse desejo foi interrompido pela insegurança da juventude e o desejo de Pedro de estudar fora. Apesar de ter ficado triste, Amanda havia compreendido a situação e seguido com sua vida. Agora, ela se encontrava casada e de certa forma feliz. Mas o reencontro com Pedro estava prestes a mudar o rumo da vida dos dois. No final do encontro, Pedro convidou Amanda para um jantar naquela noite, deixando claro que seria apenas como amigo, pois respeitava seu casamento e não queria causar problemas. A princípio, Amanda pensou em recusar o convite, alegando que precisava voltar para casa, preocupada com seu marido. Essas palavras pegaram Pedro de surpresa. Ele tinha esperanças de que ela aceitaria. Pedro sugeriu adiar o encontro para o dia seguinte, se Amanda estivesse disponível. Relutantemente, Amanda concordou, admitindo que não era um encontro romântico, mas apenas uma reunião com um amigo, e por isso não haveria nenhum problema. Os dois então trocaram os números de telefone e marcaram o encontro para o dia seguinte. Chegando em casa, Amanda esperava encontrar seu marido, mas ele ainda não havia chegado. Ela tomou seu banho e ficou aguardando-o na cama, mas Bruno demorou tanto que ela acabou pegando no sono. Pela manhã, quando acordou, seu marido já havia saído. Bom, isso foi o que ela imaginava, pois Amanda não tinha certeza se ele havia dormido em casa, já que não havia visto ele chegar durante a noite, e imaginou que pudesse ser por conta de seu sono pesado. Ela enviou uma mensagem a ele, informando sobre o encontro com seu velho amigo durante a noite, mas ele não respondeu. As horas passaram, e Amanda começou a se preocupar. No horário combinado para o encontro, ela pegou um táxi e foi até o restaurante com Pedro. Eles se cumprimentaram calorosamente e, depois de pedirem algo para comer, começaram a conversar sobre muitas coisas. Pedro compartilhou que ainda estava solteiro e admitiu: Às vezes me pergunto como teria sido nossa vida se eu não tivesse ido embora. Infelizmente, tive que fazer uma escolha difícil. Mas agora, finalmente, pude te reencontrar novamente. Quem sabe o destino tenha algo reservado pra gente. Amanda balançou a cabeça e respondeu em voz baixa: Não diga isso, Pedro. Estou casada. É tarde demais para nós. Pedro respeitou a decisão de Amanda e disse: Eu nunca forçaria você a fazer algo contra sua vontade. Só quero que saiba que, se não estiver feliz em seu casamento, pode dar uma chance a nós dois. Você tem meu número, e não importa onde eu esteja, basta me chamar. Estarei esperando por você, assim como estive em todos esses anos. Amanda ficou sem palavras com aquela declaração. Ela agradeceu o carinho e disse que infelizmente era tarde demais, pois agora ela era uma mulher comprometida e com planos de ter uma família ao lado de seu marido Bruno. Ao tocar no nome de Bruno, a atenção de Amanda se voltou ao seu telefone, lembrando que seu marido ainda não havia respondido sua mensagem e nem retornado sua ligação. Ela ficou inquieta e ansiosa para entender o que estava acontecendo com ele, mas tentou disfarçar para não estragar o jantar com Pedro. Porém, seu disfarce não foi bom o suficiente, fazendo com que Pedro percebesse que ela não estava bem. Ele então a questionou sobre o que estava havendo e por que aparentava tão incomodada. Amanda contou que estava preocupada, pois seu marido não havia lhe respondido, mas que provavelmente ele devia estar muito ocupado no trabalho. Pedro a questionou quanto à contratação do detetive que havia indicado, mas ficou surpreso ao ouvir Amanda dizer que não iria contratá-lo, pois além do preço pelo serviço de investigação ser exorbitante, ela confiava em seu marido e acreditava que ele jamais teria coragem de traí-la. Pedro respeitou sua opinião e resolveu mudar de assunto para não constranger Amanda. Mas em seu íntimo, ele sabia que Bruno estava enganando Amanda, e por isso, decidiu ajudá-la sem que ela ficasse sabendo. No dia seguinte, em segredo, Pedro resolveu contatar o detetive para investigar Bruno. Ele compartilhou com o detetive todas as suas suspeitas e tudo o que sabia sobre a vida do homem, inclusive o endereço em que ele trabalhava. O detetive concordou em começar a investigação prontamente, mencionando que o quanto antes traria respostas.
O custo da investigação não era baixo, mas Pedro estava disposto a mostrar a verdade para Amanda. Enquanto isso, Bruno continuava indiferente e estranho com Amanda. Ao chegar em casa, a mulher o questionou se estava acontecendo algo, pois há tempos estava agindo de forma fria e arrogante com ela. O homem ficou ainda mais irritado, dizendo que ela estava querendo demais. Explicou que seu trabalho estava cansativo e que exigia muito dele, e que se ela não estava satisfeita, que as portas estavam abertas para ela ir embora. Essas palavras machucaram intensamente Amanda, que se trancou no banheiro para chorar escondida. Enquanto chorava, ouviu Bruno dizendo que era para ela ficar arrumada, pois à noite teria uma festa na casa com seus colegas de trabalho. Ele acrescentou que não queria que a festa ocorresse lá, porém havia sido sugestão de seus colegas, restando a ele apenas aceitar. Durante a noite, após se produzir meticulosamente para a festa colocando seu vestido preferido, Amanda saiu do quarto, ansiosa para que fosse apresentada para os colegas de trabalho de Bruno. O champanhe fluía e a sala estava repleta de pessoas chiques. Ela ficou desconcertada ao perceber que não conhecia nenhum dos convidados na festa. Os risos se misturavam com as batidas da música que ecoava por todo o ambiente. Ao procurar por seu marido, ela percebeu que ele estava conversando com uma mulher deslumbrante com cabelos brilhosos, muito elegante e de uma beleza natural. O jeito com que os dois conversavam e se olhavam deixou Amanda com uma pitada de ciúmes. Ela chegou até ele esperando que fosse apresentada àquela mulher esbelta, mas o que Bruno fez foi surpreendente. Ele pediu desculpas e licença para a bela mulher e puxou Amanda para um canto da casa. As palavras do homem foram avassaladoras. Bruno perguntou a Amanda o que ela achava que estava fazendo vestida daquele jeito, que ela deveria contratar um especialista de moda, pois estava claro que ela estava precisando. E sobre a maquiagem? Disse que estava parecendo uma palhaça, que só podia ter feito isso para fazê-lo passar vergonha. A pobre mulher nem soube o que responder, ficando arrasada com as cruéis palavras de seu marido. Em prantos e envergonhada, ela correu de volta para o quarto, perguntando a si mesma quem era aquela mulher que parecia estar causando um alvoroço e que Bruno olhava com um olhar tão intenso. Sentindo-se magoada e sozinha em seu quarto, Amanda ligou para Pedro a fim de desabafar com ele. Pedro prontamente atendeu sua ligação e ficou furioso com Bruno. A vontade dele era dirigir-se até lá e esfregar a cara do homem no chão, mas preocupada, Amanda implorou para que ele não fizesse nada. Pedro convidou Amanda para sair e ocupar um pouco a cabeça, mas ela não aceitou, dizendo que era melhor não se encontrarem por enquanto. Os dois conversaram por longas horas até Amanda pegar no sono. Na semana seguinte, o detetive notificou Pedro que já possuía as respostas. Naquela tarde, os dois se encontraram e o detetive entregou a Pedro um envelope com fotos e um pendrive com vídeos. O detetive disse a ele que havia sido mais fácil do que esperava e que por isso iria lhe conceder um desconto. Pedro então agradeceu e realizou o pagamento. Ansioso, ele retornou para casa para poder verificar o conteúdo recebido. Assim que chegou, acomodou-se em seu quarto e abriu o envelope. O que ele viu o deixou perplexo. Após ter observado minuciosamente o conteúdo do envelope, ele inseriu o pendrive em seu notebook e quase caiu de costas. Amanda precisava ver aquilo com urgência. Ele não podia esperar mais nenhum minuto. Ela precisava ver aquilo. De forma anônima, Pedro pagou para um motoboy entregar a Amanda o pendrive e o envelope, deixando claro ao entregador que só poderia entregar nas mãos de Amanda. Após algumas horas, Pedro recebeu a ligação de Amanda. A mulher estava irada e mal conseguia explicar o que estava acontecendo, mas sem que ela imaginasse, Pedro já sabia de tudo. Em conversa, Amanda explicou que havia recebido de uma pessoa anônima fotos e vídeos que continham cenas de seu marido com outra mulher. Falou que Bruno se encontrava com a amante todos os dias e que, inclusive, ela era a mulher esbelta que estava conversando com o Bruno no dia da festa que teve em sua casa. Amanda também demonstrou a incredulidade que viu na última foto que continha no envelope. Bruno e sua amante Camila haviam passado a noite da festa em um dos quartos da casa. Amanda não estava acreditando na tamanha ousadia do marido e não deixaria isso passar impune. Ela disse a Pedro que tinha uma carta na manga e que em breve faria Bruno pagar por toda a dor e traição que havia causado.
Pedro imediatamente se interessou em saber o que ela iria fazer, mas Amanda preferiu guardar segredo e deixar que ele descobrisse por si próprio em breve. Essa conversa deixou Pedro ainda mais ansioso, sem saber o que esperar de Amanda e do desfecho que teria essa traição. No dia seguinte, Amanda acordou com um sorriso radiante, o que chamou a atenção de Bruno. Ela estava diferente, estava feliz e animada. Bruno a questionou sobre o que havia acontecido para ela estar que nem boba com um sorriso na cara logo de manhã, e ela simplesmente disse que estava se sentindo bem, pois a justiça havia sido feita. O homem se espantou, questionando qual justiça. Ela respondeu que era a justiça da vida, e que o mundo dá voltas, e que assim que chegasse no trabalho, ele iria entender o que ela estava dizendo. Bruno a chamou de louca desvairada, e disse com sarcasmo em sua voz que era para ela procurar um médico o quanto antes. Aproveitando o deboche, Amanda disse que iria seguir o conselho, e que assim que saísse, iria consultar com seu médico preferido. O homem não gostou muito, e saiu de casa irritado. As palavras de Amanda ecoavam em sua mente enquanto ele se dirigia ao trabalho, tentando decifrar o que ela queria dizer. Mas não demorou muito para que tudo ficasse claro. Quando chegou no trabalho, todos estavam olhando para ele com semblantes de indignação. Alguns balançavam a cabeça em sinal de negação, outros colocavam a mão na boca indicando espanto, enquanto uns murmuravam fofocas. Rapidamente, um dos colegas de Bruno chegou até ele e mostrou em seu e-mail todos os arquivos de fotos e vídeos que havia recebido, e que, por sinal, todos da empresa também haviam recebido. Bruno ficou pálido, sem saber o que fazer. Um calafrio percorreu sua espinha e o homem ficou sem ar. Os colegas de trabalho começaram a vaiá-lo, mas um silêncio se estendeu no ambiente quando o Sr. Ricardo, o proprietário da empresa, chegou. Bruno, nervoso, tentou disfarçar sua vergonha e estendeu a mão para cumprimentar Ricardo, mas o que ele recebeu foi mais do que um aperto de mãos. Ricardo deu-lhe um doloroso soco na cara, dizendo que aquilo era pouco para o que ele merecia, e solicitou que o homem saísse de sua frente imediatamente se não quisesse que seu outro lado da face também ficasse marcado. Bruno, em um misto de raiva e desespero, tentou argumentar sua inocência, mas sua voz foi sufocada pela irritação de seu chefe, que não queria ouvir sequer uma palavra. Desolado, ele saiu da empresa sem qualquer apoio, percebendo que sua reputação havia sido irremediavelmente manchada. O que Pedro ainda não sabia era que Camila, a amante de Bruno, era a esposa do proprietário da empresa. Como o dono da empresa realizava muitas viagens a trabalho, Bruno e Camila aproveitaram da situação, criando um relacionamento secreto quando o chefe estava ausente. Mas como mentira tem perna curta, logo foram descobertos. Em seu plano meticuloso, Amanda enviou as fotos para todos os funcionários da empresa e para todos os contatos de Bruno, revelando o verdadeiro traidor que ele era. Além da empresa, a cidade inteira ficou sabendo do ocorrido e seu nome estava queimado por todo o lado. A amante Camila também foi expulsa de casa e ligou furiosa para Bruno. O homem pediu desculpas e disse que ela poderia ir morar com ele, mas foi surpreendido com a resposta de que a pior coisa foi tê-lo conhecido, pois se não fosse por isso, sua vida teria continuado perfeita. Camila deixou claro para Bruno que não era para ele procurá-la nunca mais. Amanda, imediatamente após o envio das fotos, saiu de casa e se mudou para um apartamento alugado. Resguardada por seu advogado, ela solicitou o divórcio e indenização por danos morais, pois estava sendo traída há mais de um ano. No fim, Bruno ficou sem emprego, sem mulher e sem amigos. Ninguém mais queria sair com ele e ser alvo de fofocas. 3 meses depois, Amanda decidiu dar uma nova chance ao amor. E lá estava ela, com um sorriso radiante nos lábios e um novo brilho no olhar. Pedro, com um buquê de flores na mão, havia pedido ela em namoro, prometendo mostrar-lhe o verdadeiro sentido de amar. O vínculo entre eles, que tinha raízes desde a adolescência, estava mais forte do que nunca, e eles estavam prontos para abraçar um novo futuro juntos. E você? O que faria no lugar da Amanda? Você perdoaria? Se vingaria? Ou apenas terminaria a relação e deixaria a traição passar impune? Deixe sua resposta nos comentários. E na próxima história...
Chloe Thompson achou que tinha se casado com um homem perfeito até parar em um sinal de trânsito e ver seu marido em outro carro beijando uma mulher. Ela seguiu os dois até eles entrarem em um hotel, e o que aconteceu lá dentro saiu totalmente de seu controle. Chloe estava ao volante, seguindo pela estrada que a levaria até a fazenda. Com a cabeça repleta de dúvidas, ela buscava apenas um dia de paz e sossego. Assim que chegou ao portão, tocou a buzina várias vezes, mas não demorou para ser atendida. Sebastian, o rapaz encarregado da fazenda, prontamente veio ao seu encontro e abriu o portão. Ele era o responsável pela gestão da fazenda e pelo cuidado com os estábulos. Há alguns anos, William Thompson, o avô de Chloe, o acolheu para trabalhar como assistente dos cuidadores de cavalos. Sebastian absorveu todo o conhecimento sobre a fazenda e especialmente sobre o manejo dos cavalos, os tesouros da propriedade. Embora não fosse um grande cavaleiro, sua habilidade em tratar os animais e manter tudo em ordem era incomparável. Muitos anos se passaram desde que Sebastian recebeu aquele voto de confiança do Sr. Thompson. Com muito esforço, ele se tornou gerente da propriedade por mérito próprio. Chloe sempre soube do respeito e admiração que Sebastian tinha pelo legado de seu avô. Ela até pensava que não existia pessoa mais confiável que ele. O que muitos não sabiam era que Sebastian, ainda menino, cresceu em um orfanato, lugar do qual ele não gostava nem um pouco. Ele descobriu uma maneira de escapar, fazendo um buraco na cerca, e aproveitava cada oportunidade para fugir. Durante essas fugas, vagava pela cidade, desde o entardecer até o amanhecer, pedindo dinheiro para comer e, às vezes, cometendo pequenos furtos antes de retornar ao orfanato, sem que ninguém notasse sua falta. Foi em uma dessas aventuras que o caminho de Sebastian se cruzou de forma quase fatal com o do Sr. William Thompson. Isso aconteceu há cerca de 15 anos, quando Sebastian tinha uns 10 anos. Ele viu uma menininha de aproximadamente 6 anos atravessando a rua sozinha, sem nenhum adulto por perto. Uma moto, em alta velocidade, vinha direto em sua direção, sem chances de parar a tempo. A garotinha distraída não notou o perigo se aproximando. Instintivamente, Sebastian correu até ela e a empurrou para fora do perigo, absorvendo todo o impacto com seu próprio corpo, o que o fez cair. A menina caiu também, sem se ferir, mas chorou de susto. Quando Sebastian tentou se levantar, percebeu que sua perna não respondia. Seu tornozelo doía terrivelmente e logo viu que não conseguia mover a perna, muito menos ficar de pé. Um homem mais velho apareceu para verificar se a menina estava bem, e por sorte ela estava ilesa. Esse homem era William Thompson, e a menina era Chloe, sua neta. Quando o Sr. Thompson percebeu que o garoto corria perigo, não hesitou em chamar uma ambulância. Chegando ao hospital, os médicos logo viram que a situação era bem mais séria do que um simples torcicolo. A perna de Sebastian estava quebrada em 3 lugares, e seu tornozelo completamente despedaçado. Fizeram o que puderam para arrumar a perna do menino, mas, infelizmente, ele ficaria com uma sequela permanente. Iria mancar a perna ferida pelo resto de sua vida. O Sr. Thompson sempre dizia que Sebastian havia sido um verdadeiro anjo da guarda para sua neta naquele dia. Consciente da seriedade do acidente, ele cobriu todas as despesas médicas do garoto e fez questão de que ele ficasse num quarto particular. 2 semanas depois da cirurgia na perna, Sebastian estava de volta ao orfanato, embora agora um pouco mais limitado em seus movimentos. Mas o Sr. Thompson não deixou Sebastian por nada. Sentindo-se em dívida com o garoto, continuou visitando-o regularmente e levando Chloe consigo. No início, Sebastian era reservado e distante. No entanto, gradualmente, ele começou a se abrir mais. Isso permitiu que William, com o tempo, pudesse conhecê-lo mais. Com o passar do tempo, percebeu o quanto havia se afeiçoado a Sebastian e decidiu tornar-se seu padrinho e guardião legal. Dessa forma, Sebastian e Chloe cresceram juntos desde pequenos. Quando Chloe desceu do carro, ela foi imediatamente ao encontro de Sebastian. Ela perguntou sobre seu cavalo, curiosa para saber se ele tinha sentido sua falta durante sua longa ausência dos estábulos. Havia-se passado vários meses desde sua última visita. Sebastian a tranquilizou, contando que o cavalo estava saudável e ativo, pois ele próprio o levava para correr pelos campos com frequência. O cavalo de Chloe era muito valioso, um presente de seu avô William, depois que os pais dela faleceram em um trágico acidente de avião.
Naquela época, Chloe tinha apenas 16 anos, e o acidente foi o evento mais devastador de sua vida. Ficar órfã aproximou ainda mais ela e Sebastian, compartilhando a sensação de abandono que Sebastian conhecia tão bem. Sem os pais, Chloe foi viver com o avô, que a ensinou a gerir as finanças da fazenda. Quando eu partir, tudo isso será seu, dizia William, enquanto caminhavam pela grande casa na fazenda, garantindo a ela que, apesar do trabalho duro, ela conseguiria cuidar de tudo com a ajuda de Sebastian. Chloe recebeu uma educação excelente e entrou em uma prestigiada universidade na costa leste, formando-se em economia. 2 anos após sua formatura, seu avô, William Thompson, faleceu. Chloe, profundamente afetada pela morte de seu único familiar, decidiu superar o luto e assumir a liderança da empresa do avô para evitar problemas maiores. Com seu foco total nos negócios, sua vida social ficou praticamente inexistente. No entanto, Emily, sua grande amiga, estava determinada a mudar essa situação e começou a apresentar Chloe a várias pessoas novas. Uma delas era Oliver, um rapaz atraente e gentil que não conseguia disfarçar o interesse que tinha por ela. Emily alertou Chloe sobre Oliver, dizendo que ele era atraente, mas talvez não estivesse à procura de um relacionamento sério. Mesmo assim, Chloe decidiu dar uma chance a Oliver. Eles começaram a sair sem compromisso, apenas se conhecendo melhor. Oliver se mostrou encantador e surpreendentemente bem informado sobre vários assuntos, sabendo equilibrar conversas sérias com momentos de descontração. O romance pode não ter sido intenso desde o início, mas era evidente que Chloe estava cada vez mais encantada por Oliver. O relacionamento deles rapidamente passou de namoro para noivado em apenas 1 ano. Pouco tempo depois, já estavam se casando. Naquele dia especial, Sebastian foi o único entre os amigos e convidados de Chloe que não estava presente. Ele pensou em inventar uma desculpa, dizendo que estava muito ocupado com a fazenda e os cavalos, mas sabia que Chloe, sendo a proprietária, descobriria a mentira. Por isso, Sebastian inventou outra história. Disse que tinha saído para cavalgar com um dos cavalos de Chloe, sofrera uma queda e machucado as costas. No entanto, a realidade era que Sebastian não se via pertencendo àquele ambiente sofisticado. Mesmo tendo sido acolhido e ganhado uma nova chance na vida pela generosidade do homem que se tornou seu protetor, e apesar de seu afeto por Chloe, ele ainda se sentia como o garoto que veio das ruas, um homem que andava mancando, deslocado entre herdeiros de famílias abastadas. Algumas pessoas próximas à noiva desconfiavam que Sebastian nutria um amor secreto por Chloe. Porém, falavam sobre isso apenas em sussurros e com cautela para não colocar Chloe Thompson em uma situação desconfortável. Embora Sebastian já tivesse se relacionado com outras mulheres, esses relacionamentos nunca duraram. Era de conhecimento geral que o Sr. William Thompson tinha deixado para ele um par de alianças de ouro 24 quilates que tinham pertencido a ele e a sua esposa. No entanto, Sebastian nunca chegou a cogitar a possibilidade de casamento com nenhuma mulher. Agora, no imediato presente, Sebastian estava observando Chloe montar a cavalo na fazenda, aproveitando que ela estava sem o marido. Sebastian nunca gostou de ficar perto de Oliver por muito tempo. Reconhecia a inteligência e o carisma do homem, mas suspeitava que o interesse dele em Chloe era motivado pela herança que ela recebeu de William Thompson. Após o casamento, Oliver realizou negócios impressionantes, sempre contando com a fortuna da esposa como garantia para suas ambições. Sebastian, por outro lado, era o administrador da fazenda. Um homem que usava botas, mancava e cuidava dos animais e dos trabalhadores. Sem formação acadêmica, o que ele poderia opinar sobre as coisas que observava? Oliver também não tinha simpatia por Sebastian, pois sabia que ele tinha uma ligação especial com Chloe, além de terem tido discussões acaloradas a partir de conversas triviais. Então, quando Chloe decidia passar na fazenda para cavalgar, nunca levava o marido. Oliver nunca tinha cavalgado e nem sentia vontade. Na verdade, ele nunca havia montado em um cavalo e tinha certo receio de animais grandes. Ele era um homem urbano e enxergava a fazenda deixada pelo Sr. William apenas como uma produtora de riquezas, um investimento imobiliário, um patrimônio a ser vendido e nada mais. Chloe tinha um carinho especial pela fazenda da família. Ali, guardava lembranças queridas dos momentos passados com seus pais e avô. Emily, sempre compreensiva,
Encorajava Chloe a visitar mais vezes a fazenda, pois percebia o bem que aquelas visitas lhe faziam. Chloe era grata pelo apoio da amiga. Num dia em especial, Chloe sentiu uma necessidade urgente de montar a cavalo novamente. Mais do que isso, ela precisava respirar ar puro e organizar seus pensamentos. 3 anos depois de se casar, a vida de Chloe havia mudado. Ela não compartilhou seus sentimentos com ninguém, mas estava frustrada com as recentes atitudes de Oliver. Ele havia mudado bastante nos últimos meses, ficando no trabalho até tarde com frequência. Nos finais de semana, saía para encontrar amigos e só voltava para casa tarde da noite. No dia seguinte, Chloe notou um aroma adocicado em suas roupas. Ele explicava que era o cheiro dos bares onde saía com os amigos. Porém, na véspera de sua ida à fazenda, Chloe viu uma marca de batom na gola de uma camisa. Ela não o questionou, mas ficou tão inquieta que decidiu deixar a casa. Montada em seu cavalo, ela se perguntava se Oliver poderia estar a enganando ou se haveria outra razão para aquela mancha. Chloe tinha certeza de que Oliver a amava e custava acreditar que ele pudesse ter feito algo tão ruim. Contudo, ela também não queria ser enganada. Enquanto acariciava a crina do cavalo e sentia o vento bater em seu rosto, refletia sobre esses problemas. Esse era seu modo de relaxar diante da tensão e das incertezas. Mal percebeu que Sebastian estava por perto, apoiado na cerca, observando-a com grande atenção. Ele percebeu que Chloe estava distraída e pressentiu que algo estava prestes a acontecer. E realmente aconteceu. Em uma curva apertada, Chloe perdeu o equilíbrio e caiu do cavalo. Felizmente não machucou as costas, mas seu quadril doía muito. Apesar de estar mancando, Sebastian agiu rapidamente. Correu até ela e a ajudou a levantar. Anos trabalhando na fazenda haviam fortalecido seus músculos, permitindo que ele a carregasse para fora do caminho. Não era nada sério, não havia quebrado nada, mas um hematoma já começava a aparecer em seu quadril. Nesse momento, Chloe só queria voltar para casa. Então, Sebastian a colocou em sua caminhonete e partiram. Durante a viagem, Chloe reclamava pouco da dor física. Estava mais preocupada com seu marido, que não atendia o celular nem respondia às mensagens. Logo agora que mais preciso dele, ele some. Ela lamentou. Pelo menos posso contar com você, Sebastian. Você sempre esteve aqui para mim. Disse Chloe, deixando algumas lágrimas caírem. Sebastian tentou tranquilizá-la, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sem saber ao certo o que estava acontecendo. Ele intuía que havia algo mais afetando Chloe, algo além da queda. Logo, Sebastian descobriria o que tanto perturbava sua amiga. Ao chegar na cidade, o dia já se inclinava para o entardecer. Eles precisavam cruzar o centro para chegar à casa de Chloe. A surpresa dela foi enorme ao avistar o carro de Oliver, seu marido, estacionado um pouco mais à frente. Ela pediu a Sebastian que reduzisse a velocidade, e assim pôde confirmar que Oliver estava lá dentro, acompanhado, porém. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. Sebastian então parou a caminhonete ao lado do carro de luxo de Oliver. Com os olhos bem apertados, Chloe conseguiu ver uma mulher com ele, trocando beijos apaixonadamente. A confusão tomou conta de Chloe, e o que se revelou a seguir foi ainda mais devastador. A mulher com quem Oliver estava não era outra senão Emily, sua melhor amiga. Chloe se viu dividida entre a tristeza e a raiva. Então, era isso que vinha acontecendo nos últimos meses. Ela teve vontade de sair e armar um escândalo, mas Sebastian a aconselhou a não fazer isso. Ele sugeriu que esperassem para ver o que mais poderia acontecer. Por um breve momento, a caminhonete permaneceu estacionada a alguns metros de distância. Logo após Oliver partir, Sebastian seguiu o carro dele até um hotel. Esse lugar mexeu ainda mais com Chloe, já que era o mesmo hotel onde ela e o marido costumavam se hospedar desde a época em que namoravam. Fazia mais de um ano que ele não a levava mais para lá. Chloe não tinha mais ido ao hotel desde então, mas pelo visto, Oliver continuava aproveitando as suítes. O fato de já ter frequentado bastante o local fez com que ela tivesse uma certa familiaridade com a recepcionista.
Assim, sem hesitar, ela pediu ajuda para conseguir a chave extra do quarto onde Oliver estava hospedado. A recepcionista, ao reconhecê-la, ficou em dúvida sobre o que fazer. De início, ela argumentou que não poderia atender ao pedido de Chloe, temendo perder o emprego. No entanto, Chloe insistiu, lembrando-a de que Oliver era seu marido e prometendo uma boa recompensa se fosse ajudada. Mesmo com receios sobre a decisão, a recepcionista acabou cedendo e entregou a chave extra, permitindo que Chloe entrasse no quarto. Sebastian se ofereceu para acompanhá-la, preocupado com o que poderia acontecer, mas Chloe foi firme ao dizer que precisava enfrentar aquela situação por conta própria. Chloe respirou fundo antes de abrir a porta e, quando abriu, encontrou Oliver e Emily juntos, em uma situação comprometedora. Emily soltou um grito de horror ao ser flagrada, enquanto Oliver tentava se proteger com um lençol, apressando-se em dizer que podia explicar o ocorrido. No entanto, Chloe não estava disposta a ouvir qualquer justificativa. Ela tinha visto o suficiente. Então, era isso? Era por isso que você insistia tanto para eu ficar na fazenda, Emily? Para vocês saírem juntos? A voz de Chloe era cortante, cada palavra carregada de decepção e traição. Oliver, ainda tentando se cobrir com os lençóis, tropeçou em suas palavras. Chloe, por favor, deixa eu explicar. Não é nada do que você está pensando. Explicar? Você acha que tem alguma explicação que possa justificar isso? Eu confiava em você, Emily. E você, Oliver. Você era minha vida, meu tudo. E agora, o que eu sou para você? Um cofre ambulante? Alguém para usar e descartar quando convém? A amiga tentou se justificar, o medo evidente em seus olhos. Chloe, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mas chegaram, não foi? Chloe interrompeu, a frieza substituindo a fúria. E agora, Oliver, o que vamos fazer? Continuar como se nada tivesse acontecido? Como se você não tivesse despedaçado o nosso casamento? Chloe, nós podemos consertar isso. Nós somos um casal, podemos passar por qualquer coisa juntos. Oliver implorou, a desesperança tingindo suas palavras. Um casal? A ironia na voz de Chloe era palpável. Não, Oliver. Um casal se baseia em confiança, amor e respeito. E você jogou tudo isso fora. Você tinha tudo de mim e não foi suficiente. Então agora você não terá nada. Emily permaneceu em silêncio, sabendo que qualquer tentativa de defesa só pioraria as coisas. A tensão no ar era quase tangível. Vocês dois. Chloe começou, sua decisão inabalável. Vão ver o que é perder tudo. Sem o meu apoio, sem minha presença, seus mundos vão desabar. E Oliver, espero que Emily lhe valha a pena. Chloe, por favor. Oliver tentou novamente, mas Chloe o cortou com um olhar gélido. Você tem até o fim do dia para sair da minha casa. E quanto a você, Emily, espero que nunca mais cruzemos caminhos. Com os olhos faiscando de fúria, Chloe não perdeu tempo. Antes de sair, ela sacou seu celular e rapidamente tirou uma foto de Oliver e Emily juntos na cama, deixando-os ainda mais aterrorizados. Vou fazer questão de que todos saibam da baixeza de vocês. Ela disse, com a voz carregada de desdém. Isso não vai ficar assim. Vou mostrar a todos quem vocês realmente são. Oliver tentou se levantar, a voz embargada pelo pânico. Chloe, por favor, não faça isso. Podemos conversar, resolver as coisas entre nós. Não precisa envolver mais ninguém. Conversar? Agora você quer conversar? Chloe debochou, seus olhos varrendo os dois com desgosto. Você realmente acha que depois de tudo que vi, eu estou interessada em ouvir mais mentiras? Não, Oliver. Acabou. Ela deu um passo em direção à porta, parando para lançar mais uma olhada fria sobre os dois. Vocês dois me traíram da pior maneira possível. Agora, é hora de enfrentarem as consequências. Amanhã quero vocês fora da minha vida. E essa foto, bem, ela vai garantir que vocês não esqueçam tão cedo o preço da traição. Com essas palavras finais, Chloe deixou o quarto, a porta batendo atrás dela com um som que parecia selar o destino dos dois amantes. Chloe estava tão irritada que nem lembrava da dor em seu quadril e coxa. Quando viu Sebastian, não escondeu sua fúria. Ela insistiu que não queria voltar para casa, temendo que Oliver pudesse encontrá-la lá.
Então, decidiram partir para a fazenda. Durante o trajeto, Sebastian parou para comprar remédios anti-inflamatórios e compressas térmicas. Chloe precisava muito desabafar. Normalmente, ela teria corrido para conversar com Emily, mas agora isso era impossível. Ela havia perdido o marido e a melhor amiga ao mesmo tempo. Chegando na fazenda que pertencera ao seu avô, Chloe finalmente pôde chorar à vontade, sem se preocupar com quem pudesse vê-la. Os medicamentos ajudaram a aliviar a dor física, mas o sofrimento que sentia por dentro era algo que nenhum remédio poderia curar. Sebastian, por sua vez, não tentou dizer nada que pudesse parecer inútil ou consolar Chloe de forma banal. Ele simplesmente ficou ao lado dela, permitindo que ela se expressasse livremente. Quando Chloe olhou para ele, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar por um homem que não valia a pena. Foi então que Sebastian a abraçou com força. Ela percebeu que todo esse tempo tinha um amigo leal ao seu lado que nunca tinha realmente visto. Sebastian, reunindo toda a sua coragem, confessou o que estava guardado em seu coração há anos. Eu te amo, Chloe. Amo mais do que tudo. Ele murmurou bem baixinho, próximo ao ouvido dela. Chloe não se mostrou surpresa com a revelação. Assim, ela secou as lágrimas e beijou Sebastian. Naquela noite, eles ficaram juntos, unidos por um novo sentimento. Durante o resto da semana, Chloe permaneceu na fazenda, curando-se da tristeza causada por Oliver, enquanto dava uma chance para o amor que começava a florescer por Sebastian. Foi em uma dessas ocasiões que Chloe contou a Sebastian que tinha achado um médico em Seattle, especialista no tipo de problema que ele tinha na perna. É um pouco longe, mas tenho certeza de que ele pode te ajudar a melhorar. Sebastian, por sua vez, mencionou que já tinha se adaptado à sua condição e não queria que Chloe se preocupasse tanto. Porém, ela não desistiu, lembrando que a lesão foi resultado de um ato heróico dele, ao salvá-la 20 anos atrás, e que era o momento dela retribuir o favor. Sebastian se sentiu tocado pela preocupação dela, mas sugeriu adiar a cirurgia. Antes, quero fazer uma coisa importante, disse ele, revelando uma caixa pequena. Dentro havia 2 alianças, uma herança do Sr. William. Chloe, eu sempre te amei. Aceita se casar comigo? Ao ouvir a proposta e ver as alianças que pertenceram a seus avós, Chloe ficou sem palavras. Em vez disso, respondeu com um abraço apertado e um beijo cheio de amor. Naquele momento, ela percebeu que Sebastian sempre foi o grande amor de sua vida. E na próxima história, após sofrer uma grave queda que resultou na perda de sua memória, John, um jovem milionário, se viu cercado por pessoas que alegavam ser seus amigos leais. No entanto, esses supostos amigos aproveitaram sua vulnerabilidade para tramar um plano e roubar tudo o que ele possuía. Mas o que eles não sabiam era que John, mesmo sem memória, já tinha um plano meticulosamente arquitetado. Nas imponentes paredes da mansão Thompson, situada no coração de Atlanta, residia John Thompson, um jovem milionário de 32 anos. Filho único e herdeiro de uma fortuna colossal deixada por seu falecido pai, John era conhecido por sua personalidade cativante, generosidade sem limites e um carisma que parecia encantar todos que cruzavam seu caminho. A vida de John era repleta de luxo e privilégios. Ele dirigia sua própria empresa, uma das mais prósperas da região, e tinha sob seu comando uma equipe dedicada de funcionários. No auge de sua juventude, John desfrutava de todas as regalias que a riqueza poderia oferecer. Sua mansão luxuosa abrigava obras de arte raras, coleções de carros esportivos e uma equipe de funcionários sempre pronta para atender a qualquer desejo. No entanto, por trás de sua fachada de sucesso, John carregava um peso emocional. Ele era filho único e sua mãe havia falecido no parto. Por conta disso, ele nunca comemorava o dia de seu aniversário, preferindo deixar a data passar em branco. Ele vivia cercado por pessoas que diziam ser seus amigos, mas cujo interesse parecia ser apenas sua fortuna. Essa falta de conexão genuína o incomodava profundamente, e ele ansiava por relacionamentos verdadeiros e autênticos. Apesar disso, John mantinha uma vida social agitada. Amigos e conhecidos frequentavam sua mansão, envolvendo-o em festas extravagantes e eventos sofisticados. Mas a verdadeira natureza dessas conexões permanecia sempre questionável. John nunca tinha certeza se as pessoas estavam ao seu lado por sua fortuna
ou por sua própria essência. Numa manhã ensolarada, enquanto o vento soprava suavemente através das árvores da propriedade, John decidiu aproveitar o dia para uma aventura em 2 rodas. Ele vestiu seu traje esportivo, calçou suas sapatilhas de ciclismo e convocou seus amigos para um passeio pelas colinas pitorescas que cercavam a cidade. O grupo partiu em ritmo acelerado. As bicicletas deslizavam pelo asfalto com destreza e elegância. John estava em seu elemento, sentindo o vento acariciar seu rosto enquanto percorria as estradas sinuosas. A alegria e a liberdade o envolviam, como se a própria vida estivesse dançando sob seus pneus. No entanto, o destino tinha outros planos reservados para John. Em um instante fugaz, quando as rodas da bicicleta giravam em perfeita harmonia, uma pequena pedra escondida no asfalto desencadeou uma sucessão de eventos que mudaria para sempre a vida do jovem milionário. O impacto foi repentino e avassalador. John perdeu o controle de sua bicicleta, sendo arremessado ao chão com intensidade. O mundo girou em um borrão enquanto John perdia a consciência. Horas se passaram até que John finalmente abrisse os olhos, encontrando-se em um leito de hospital. As luzes brancas e o aroma estéril invadiam seus sentidos, enquanto vozes distantes sussurravam ao seu redor. O branco brilhante das paredes do hospital e o som constante das máquinas pareciam alheios à sua existência. John não conseguia compreender o motivo de sua presença ali, ou quem eram aquelas pessoas que o cercavam. Sua memória parecia ter sido varrida para longe, deixando apenas um vazio perplexo em sua mente. Os médicos explicaram que John sofrera uma concussão grave e que sua amnésia era um efeito colateral. Eles tranquilizaram-no, afirmando que sua memória poderia retornar gradualmente, mas não podiam garantir o tempo necessário para isso. A notícia abalou John até o âmago de sua existência. Ele se viu diante de um abismo desconhecido, incapaz de se reconectar com sua própria identidade. A angústia e o desespero começaram a se infiltrar em sua alma, enquanto ele lutava para lembrar-se de seu nome, de quem era e das pessoas que faziam parte de sua vida. Enquanto John lutava contra o caos interno, aqueles que se diziam seus amigos tentavam ajudá-lo a recuperar sua memória perdida. Eles tentavam, desajeitadamente, transmitir lembranças compartilhadas, histórias do passado e momentos de intimidade que pareciam estranhamente distantes. Mas as palavras pareciam voar pelos ouvidos de John, incapazes de encontrar uma âncora em sua mente vazia. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, John se via afundando cada vez mais em um abismo de incerteza. Enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, John permanecia no centro de uma tempestade emocional. A busca por sua identidade perdida era uma jornada solitária e assustadora, mas também um teste de sua resiliência e força interior. Algumas pessoas começaram a se afastar dele, com medo das revelações que sua memória recuperada poderia trazer à tona, enquanto outros se aproveitavam de sua vulnerabilidade, fingindo serem amigos para atingir seus próprios objetivos egoístas. John se esforçava para encontrar respostas e recuperar sua identidade, mas sem saber, ele estava em um redemoinho de engano e manipulação. A perda de memória tornou-se um terreno fértil para os desonestos e inescrupulosos, que aproveitavam a oportunidade para traí-lo e usurpar seu império. Entre seu grupo de amigos mais próximos, estava Maurício Lemes, o confidente de longa data de John. Maurício era um homem de aparência impecável e sorriso cativante. Sua presença era sempre reconfortante para John, um lembrete constante de sua fortuna compartilhada e dos sucessos alcançados juntos ao longo dos anos. A amizade entre os dois era construída sobre alicerces sólidos, com Maurício atuando como braço direito de John na empresa e como um apoio inabalável em sua vida pessoal. John confiava em Maurício cegamente. Ele acreditava que sua amizade era um refúgio seguro em um mundo cheio de interesses mesquinhos. Maurício era aquele que sempre o aconselhava nas tomadas de decisão difíceis, que dividia seus triunfos e consolava suas derrotas. Seu vínculo era tão profundo que John considerava Maurício como parte de sua própria família. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar. Enquanto John aguardava em casa por sua recuperação e lutava para recuperar sua memória perdida, Maurício tramava nos bastidores. O brilho de seu sorriso escondia uma inveja silenciosa que corroía seu coração. Enquanto John sempre teve tudo de forma fácil, Maurício teve que lutar arduamente para conseguir cada conquista. Ele via John como o privilegiado,
aquele cuja vida era uma sucessão de facilidades, enquanto ele próprio tinha que se esforçar constantemente para alcançar o que almejava. O ressentimento secreto de Maurício crescia a cada dia, e à medida que a amnésia de John persistia, Maurício vislumbrou uma oportunidade. Ele viu uma chance de se elevar, de se tornar não apenas o braço direito de John, mas o verdadeiro dono do império empresarial que John havia herdado. A inveja ardente em seu peito se transformou em uma ambição desmedida, e Maurício decidiu que era o momento certo de assumir todo o controle. Aproveitando a proximidade entre os dois, Maurício começou a se infiltrar na mente confusa de John, sussurrando dúvidas e sugestões manipuladoras. Ele pintou um retrato de si mesmo como um amigo leal, protegendo John dos perigos do mundo dos negócios, tomando cada vez mais liberdade nas decisões da empresa. Maurício começou a reunir documentos e montar estratégias para tomar o controle total da empresa que antes pertencia a John. Ele estava disposto a tudo para alcançar o poder e o sucesso que ele acreditava merecer. Mas John era muito mais esperto do que Maurício, e em breve, uma revelação surpreendente deixaria Maurício de mãos atadas. Enquanto Maurício planejava meticulosamente sua traição, movendo cada peça no tabuleiro, Maria, a bela e diligente secretária, observava de perto. Seus olhos perspicazes captavam os sutis sinais de manipulação de Maurício, enquanto seu coração pesava com uma paixão não correspondida. Ela sempre escondeu seu amor por John, sabendo que suas posições sociais e a dinâmica da empresa jamais permitiriam que eles ficassem juntos. Maurício, por sua vez, era plenamente consciente dos sentimentos de Maria por John, pois sempre notava a forma com que ela o olhava e como ficava nervosa diante dele. Isso o atormentava, alimentando uma obsessão dentro de si. Ele via em Maria a personificação de tudo o que ele desejava, uma combinação de beleza, inteligência e integridade. Mas apesar de seus esforços, Maurício nunca conseguiu conquistar o coração de Maria. Essa paixão não correspondida, aliada à sua inveja por John, criou uma mistura perigosa dentro de Maurício. Ele sentia-se impotente diante da conexão que Maria tinha com John, uma conexão que ele nunca poderia ter. A cada dia que passava, sua obsessão crescia, alimentada pela frustração e pela necessidade de possuir o que John possuía, não apenas o império empresarial, mas também o amor de Maria. Maria passou a observar cuidadosamente os movimentos de Maurício nos últimos dias, cada vez mais desconfiada de suas intenções. Ela sabia que precisava se aproximar dele de maneira sutil para descobrir o que estava tramando. Foi quando Maurício, pensando estar no controle da situação, a convidou para sair. Aceitando o convite, Maria encontrou-se com Maurício naquela noite, em um elegante bar da cidade. O ambiente estava repleto de risos e conversas animadas, enquanto os dois se sentavam em um canto discreto. Maria usava uma expressão amigável, disfarçando sua verdadeira motivação por trás daquele encontro. Enquanto os drinks chegavam à mesa, Maurício parecia mais descontraído do que o habitual. Maria percebeu que o álcool poderia se tornar um aliado em seu plano de descoberta. Ela sorriu e participou da conversa, permitindo que Maurício se sentisse à vontade para abrir-se. À medida que a noite avançava e as bebidas se acumulavam, Maurício começou a se soltar mais e mais. Seu olhar demonstrava uma confiança ilusória, revelando um lado sombrio que ele normalmente mantinha oculto. Em meio a risadas e gestos exagerados, Maurício confessou suas intenções de traição. Ele revelou em detalhes seu plano meticuloso para enganar John e assumir o controle da empresa. A surpresa estampou-se no rosto de Maria, que tentava disfarçar a repulsa que estava sentindo por Maurício. Fingindo concordar, Maria discretamente ativou o gravador de voz de seu celular e encorajou Maurício a contar mais, aproveitando cada palavra como uma prova concreta de sua traição. Seu coração batia acelerado, sabendo a gravidade daquela situação e a verdadeira batalha que estava prestes a começar. Enquanto Maurício se deleitava em sua autoproclamada vitória, Maria manteve-se calma e focada. Ela aproveitou cada momento para extrair informações valiosas que seriam fundamentais para proteger John. Era um jogo perigoso, onde cada palavra e reação de Maria precisavam ser calculadas com precisão. Maria estudava cada expressão facial, cada sinal de confiança que ele depositava nela. Ela sabia que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Por isso, mesmo que seu coração estivesse cheio de desprezo por Maurício, ela mantinha uma aparência amigável e sedutora.
Enquanto Maria ouvia aquelas palavras traiçoeiras, ela lutava para manter a calma. O coração batia acelerado, mas ela manteve seu olhar firme em Maurício, escondendo o turbilhão de emoções que a dominava. Muito bem, Maurício. Você é mesmo um gênio da manipulação. John não faz ideia do que o espera, não é mesmo? Disse ela, forçando um sorriso cínico. Maurício riu com um ar de superioridade, como se fosse o mestre de marionetes controlando cada movimento. Exatamente, Maria. Ele confia em mim cegamente, acreditando que sou seu amigo leal. Mas amanhã, quando ele assinar aquele documento, tudo será meu. E John, bem, ele será apenas uma sombra do que um dia foi. E você, minha linda, também terá seu novo cargo garantido. Basta estar sempre ao meu lado, que te darei tudo o que precisa. A noite chegou ao seu auge, com Maurício mergulhando cada vez mais fundo em sua própria armadilha. A embriaguez pesava em suas palavras, e sua guarda abaixava a cada instante. Maria percebeu que era o momento certo para se retirar, antes que Maurício pudesse desconfiar de sua verdadeira intenção. Ela se despediu com um sorriso falso e partiu, deixando Maurício em sua própria embriaguez e confiança equivocada. A raiva e a determinação se misturavam dentro dela, impulsionando-a a seguir em frente com seu plano de proteger John. Agora, com as provas em mãos, ela tinha as armas necessárias para expor a traição e garantir a justiça. Maria acordou bem cedo no dia seguinte, sabendo que tinha um papel importante a desempenhar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e que Maurício levaria os documentos para John assinar durante a tarde. Com a prova em mãos que poderia ajudar John a desmascarar Maurício, ela se dirigiu rapidamente à casa dele. Os empregados ficaram surpresos com a visita tão repentina e matinal de Maria, que explicou brevemente a situação e pediu para ver John. John havia acabado de se levantar e estava sentado à mesa tomando seu café da manhã quando Maria chegou. Seus olhos se encontraram e uma corrente elétrica pareceu percorrer o ar entre eles. Ela estava nervosa, mas determinada a cumprir sua missão. Com palavras apressadas, Maria explicou todo o plano de Maurício e mostrou a John o áudio comprometedor que incriminava seu suposto amigo. O impacto das revelações atingiu John como uma onda avassaladora. A traição de Maurício, o homem em quem ele confiava, era quase inimaginável. O coração de John se encheu de uma mistura de choque, dor e decepção ao descobrir a traição de seu melhor amigo, alguém que ele considerava parte de sua família. As palavras de Maurício no áudio ecoaram na mente de John, reforçando a magnitude da traição. John sentiu uma gratidão imensa no peito enquanto encarava Maria, que havia arriscado tudo para ajudá-lo. Os olhares se cruzaram, e naquele momento, uma chama de conexão pareceu acender entre eles. Porém, Maria rapidamente voltou à sua postura profissional, como se nada tivesse acontecido. Ainda abalado, mas grato pela coragem e lealdade de Maria, John decidiu agir imediatamente. Ele notificou a polícia sobre o golpe planejado, pedindo-lhes que ficassem alertas e aguardassem o momento certo para prender Maurício em flagrante. Enquanto isso, Maria voltou ao trabalho, agindo com discrição para não levantar suspeitas. Horas depois, o sol já estava se pondo quando Maurício, com uma pasta na mão, chegou à mansão de John. Ele solicitou que John assinasse alguns documentos da empresa, alegando que se tratava de procedimentos rotineiros. No entanto, John sabia que aqueles papéis eram a chave para o golpe de Maurício. O coração dele batia rápido, com uma mistura de raiva e decepção, enquanto observava Maurício mentir descaradamente, sem saber que sua traição já havia sido revelada. No entanto, chegou o momento decisivo em que John decidiu expor toda a verdade. Ele olhou fixamente para Maurício, com a decepção estampada em seu rosto, e desmascarou o amigo que havia se revelado como um lobo disfarçado de cordeiro. As palavras de John ecoaram pela sala, penetrando no âmago de Maurício, que permaneceu imóvel, incrédulo. O choque estampado no rosto de Maurício era indescritível, pois ele não fazia ideia de que John já estava ciente de todos os seus planos maquiavélicos. John, então, revelou sua carta na manga. Ele admitiu que havia recuperado sua memória 3 dias após o acidente, mas decidiu fingir amnésia para testar a lealdade das pessoas ao seu redor. O sentimento de decepção de John por Maurício era palpável, e ele deixou claro que não havia mais espaço para ele em sua vida. Enquanto Maurício era tomado pela fúria e prometia vingança, a polícia chegou, pronta para prender o traidor em flagrante. A expressão de alívio no rosto de John contrastava com a ira de Maurício,
que saiu da mansão esbravejando, dizendo que John ainda se arrependeria amargamente. O sentimento de traição e a dor de ter sido enganado por alguém que ele considerava parte de sua família eram esmagadores. A traição de Maurício havia deixado cicatrizes profundas, mas ao mesmo tempo, ele encontrou em Maria uma aliada inesperada e um sentimento que passou a ir além da gratidão. No dia seguinte, John retornou triunfante para sua empresa, agora livre da sombra da falsidade que o rodeava. Decidido a esclarecer tudo o que havia acontecido e expressar sua gratidão à pessoa que havia sido sua salvação, John agendou uma reunião com seus subordinados. O clima era tenso, e todos estavam ansiosos para saber o desfecho da trama que havia abalado toda a organização. Com voz firme e olhar penetrante, ele iniciou seu discurso, esclarecendo a todos o que realmente aconteceu em sua vida nos últimos dias e a importância de Maria nessa jornada. Meus amigos, hoje nos reunimos para compartilhar uma verdade que até então permaneceu oculta. Há alguns dias, perdi minha memória em um trágico acidente, e muitos de vocês testemunharam minha luta para recuperá-la. Foi uma batalha difícil, mas graças a uma pessoa especial, encontramos o caminho da luz novamente. Ela desmascarou a traição que se escondia entre nós e me deu a oportunidade de recuperar o que era meu por direito. Por sua competência, lealdade e integridade, decidi confiar a Maria um cargo de alto nível em nossa empresa. Uma salva de palmas para ela, por favor. Os olhares na sala se alternaram entre surpresa e admiração. Maria, antes uma simples secretária, agora era promovida a uma posição de destaque, com ótima remuneração e influência sobre os rumos da empresa. A transformação em sua vida foi impressionante, e todos sabiam que era fruto de sua honestidade e dedicação. John e Maria passaram a ficar mais tempo juntos, já que seus trabalhos exigiam maior proximidade. Os encontros após o expediente tornaram-se mais frequentes, repletos de risos, conversas profundas e olhares que transmitiam um entendimento mútuo além das palavras. Cada momento compartilhado era um testemunho do quanto eram perfeitos um para o outro. Com o tempo, essa conexão inegável transformou-se em um relacionamento sério, e anos depois, os dois se casaram em uma cerimônia emocionante, unindo seus destinos de forma indissolúvel. E assim, com a bênção do destino, John e Maria seguiram adiante, construindo uma vida repleta de amor e sucesso. Maria, que antes vivia nas sombras dos documentos, tornou-se não apenas esposa de John, mas também dona da empresa, graças à sua honestidade, lealdade e coragem. Por outro lado, Maurício, consumido pela ganância, foi privado da riqueza e do status que tanto almejava. Essa história nos lembra que no final a verdade sempre prevalece, e que aqueles que agem com desonestidade e ganância acabarão pagando por seus erros. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!